Uma saudação muito especial a todos aqueles que estão aqui no chat, no superchat, acompanhando pelo Twitch TV, pela TV mesmo. Uma saudação muito especial, um bom dia muito especial. Pessoalmente, como monarquista, como uma pessoa que concebe a sociedade com... a palavra classe é um pouco deturpada, mas enfim, mas com classes distintas, harmônicas entre si. Eu defendo que o poder deve ser revestido com o prestígio, com os símbolos do prestígio. Mas esses símbolos devem corresponder a uma realidade. E, portanto, não é que eu ataque a pompa em si, porque não ataco. Eu acho que a pompa deve existir para dignificar o poder. Inclusive porque ela dignifica os inferiores. Você vê isso, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, você vê isso. Por que aquelas pessoas vão às ruas ver a rainha naquela pompa toda? Porque aquilo os dignifica. Mas há uma realidade que está espelhada ali. Aqui não. Aqui nós temos uma pompa de araque, uma pompa falsa, uma pompa exagerada, uma pompa nouveau riche, como dizem os franceses, uma pompa falseada. Mas, então, esse seria o primeiro ponto que eu chamaria a atenção. O segundo ponto é o seguinte: nós tivemos a posse de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Só isso. Para que esse carnaval todo na posse de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral? O que eu tive impressão é que nós estávamos assistindo à posse de um presidente da República. A parafernália toda que foi montada ali, toda a encenação que foi montada ali, parecia a posse de um presidente da República. Ele não era nem sequer a posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal, era a posse do presidente do TSE. Então, fica a pergunta: por que essa posse megalomaníaca? Por que esse cerimonial megalomaníaco? Você sabe que a política ela é feita também de símbolos. Ela não é feita só de palavras, não é feita só de escritos, não é feita só de medidas públicas, mas ela é feita de símbolos também. E a impressão que eu tive com essa posse é que se consagrava o poder juristocrático no Brasil, um poder completamente fora das linhas da Constituição, um poder fora para usar a expressão, fora das 4 linhas da Constituição, um poder que não respeita mais a legalidade. E agora nós vemos a justiça eleitoral, que devia ser uma justiça administrativa das eleições, ser erigida a um patamar divinal no Brasil. Uma coisa sem proporção. Veja que o Fernando Henrique diz: é o homem certo no lugar certo. Mas o que é isso? O que é isso? Bom, depois todo aquele espetáculo, Lula, Dilma, Temer, Sarney, etc. Aquilo era assustador. Bom, ver depois os cumprimentos efusivos, os abraços entre o Lula, o sujeito que foi o responsável por levar o Brasil não é só a corrupção, não, uma corrupção ideológica. Uma corrupção ideológica que favoreceu países e ditaduras, teve conluio com grupos terroristas, aliou-se a nações promotoras do terrorismo, que desviou dinheiro dos brasileiros não só para um imenso esquema de corrupção interno, mas também para beneficiar regimes como os da Venezuela, de Cuba e outros. E esse sujeito é recebido aos abraços
ali pelos ministros do Supremo, que são também ministros do TSE. Isso é uma achincalhe para o país. Isso é um achincalhe para o país. Bom, vamos a outras coisas. Eu, pessoalmente, isso aqui é a minha opinião, eu não estou... A minha opinião vale o que vale, mas é a minha opinião. Eu, se fosse o presidente, não teria ido àquela cerimônia. Mas, agora, eu vou dar aqui assim uma impressão que é pontuada com algumas informações de que teria havido uma tentativa de costurar um entendimento, mais uma vez, que todo o enfrentamento que estava havendo com a justiça eleitoral, com a direção do Fachin, havia uma esperança que o senhor Alexandre de Moraes, as coisas se amenizassem com ele. Não sei de onde é que vem essa esperança, não sei, eu acho estranho que haja uma esperança dessas quando o presidente da República, há semanas atrás, o chamou de mentiroso, de falsário, dizendo que ele não cumpriu nenhuma das cláusulas que ele acordou no 7 de setembro ou depois do 7 de setembro passado. Como é que se vai, portanto, dar crédito a uma pessoa assim? Bom, qual foi a impressão que eu tive daquela cerimônia e vou justificar isso com uma declaração de uma pessoa que é importante. Realmente, talvez tivesse havido uma costura nos bastidores de algum entendimento, vamos usar essa palavra porque ela vai vir depois, de algum entendimento para pacificar as coisas e permitir que as eleições fossem minimamente transparentes e fossem minimamente idôneas. Isso não resolve o problema, porque o Brasil não está só sofrendo um problema de eleições. O Brasil está sofrendo um poder juristocrático que saiu do controle e está mandando no país sem ter sido eleito. Isso é a verdade. Bom, então vamos continuar. Vocês viram no início o presidente como que senta-se na cadeira, a cadeira se estava com as molas mal ajustadas ou qualquer coisa assim, ele quase cai para trás, depois vai para a frente, diz alguma coisa para o Alexandre de Moraes e os dois riem um pouco. Bom, entretanto, depois o Alexandre de Moraes vai fazer um discurso super agressivo, um discurso que jamais se faz numa cerimônia assim, e o presidente não bate palmas, o que é uma atitude fortíssima, né? numa cerimônia pública em que está o presidente da República, ele não bate palmas. Curiosamente, o Carlos Bolsonaro, que tinha acompanhado o presidente, fica sentado e também não bate palmas. Qual é a leitura que eu faço disso? Que, mais uma vez, o entendimento foi rompido. E que, diante daquela agressividade, a atitude depois foi diferente. Por que eu digo isso? Porque, se vocês pegarem as declarações do Marco Aurélio Melo, ele diz que foi espantoso. Eu não me lembro, não tenho aqui as declarações dele, ipsis literis, precisaria pegar, mas ele diz que foi uma coisa assombrosa assistir àquele discurso do Alexandre de Moraes. E no final da crítica dele, falando da agressividade do Alexandre de Moraes, falando disso tudo, ele diz assim: não é assim que se chega a um entendimento. Mas por que ele está dizendo isso? É porque ele sabe que então estava sendo costurado um entendimento. E ele comenta, não é assim que se chega a um entendimento. Ora,
O que eu tive impressão, portanto, é o seguinte, que aquilo que foi costurado uma vez mais não foi respeitado e que aqueles que se iludem de que há possibilidade de entendimento com quem não cumpre a lei, não cumpre a Constituição, isso são as jogatinas de bastidores que não dão certo. São os conchavos de bastidores que só levam o país para o pior. Vejam que, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando foi o impeachment da Dilma, houve um conchavo para deixar que o senhor Lewandowski fizesse o que ele fez, que era não tirar os direitos políticos contra o que diz a Constituição expressamente. Mas todo mundo deixou. Agora todo mundo está chorando porque a Suprema Corte assumiu o papel que assumiu. Aliás, eu aqui um parênteses, o abraço do Lewandowski ao Lula dentro da cerimônia é das coisas mais escandalosas. Das coisas mais escandalosas que pode haver. Não há ali nada de cerimonial. Ali são os comparsas. Agora, eu pergunto o seguinte, aquilo é o símbolo, aquilo não tem povo ali assim. Aquilo é comemoração, aspas, da democracia de uma oligarquia. O que é que conta para essas pessoas ali, o povo, que aos milhões todos, ora aqui, ora ali, em todos os cantos do país, sai às ruas? O que é que conta esse povo? Eles que falam tanto de democracia. Agora, essas pessoas estão brincando com o país. Elas acham que com os conchavos delas, elas conseguem comandar o país. E o país já mostrou que não está querendo permitir isso. Essa gente está levando o Brasil para um caminho muito perigoso. E o Brasil continua à deriva. O Brasil continua à deriva. Ninguém restabelece a ordem e a lei no país. Aqueles que têm poder para fazer isso não fazem. E o Brasil cada vez está pior. Vejam, por exemplo, o assinte que é. O Brasil quer, o governo quer baixar impostos. Os senhores do Supremo Tribunal ficam brincando. Não vou deixar, mas qual é o poder que eles têm para isso? O senhor Alexandre de Moraes, que assumiu ali falando de democracia, é um sujeito que rompe com a Constituição todos os dias. A Procuradoria-Geral da República, portanto, Ministério Público, tem a capacidade de dizer esta investigação não deve ir adiante, e ele o que é que ele faz? Ele rasga e a prerrogativa do próprio Ministério Público e continua a fazer uma coisa completamente ilegal. E eles vêm falar de democracia, mas qual democracia? Depois o Alexandre de Moraes mente descaradamente, dizendo que o Brasil é a única democracia do mundo que dá os resultados no próprio dia. Mentira. Ainda este ano tivemos eleições em Portugal, resultados no próprio dia. Ainda este ano tivemos eleições na França, resultado no próprio dia. Ainda este ano tivemos eleições na Colômbia, resultado no próprio dia. Ainda este ano tivemos eleições na Austrália, resultado no próprio dia. 3 destas eleições feitas com papel e caneta. Então, por que é que essa gente mente? Por que é que essa gente agride? Por que é que essa gente desrespeita? Eles que falam tantas instituições, ali estava o Presidente da República, eles praticamente insultaram o Presidente da República. O que é isso? Agora, aqueles que acham que dá para fazer conchavos nos bastidores, é isso que acontece. Querendo ler aqui as palavras do Marco Aurélio e mostrar o seguinte, como as palavras do Marco Aurélio significam que havia realmente uma tentativa de entendimento. Agora eu pergunto o seguinte, alguém tem dúvida que o entendimento com essa gente é sempre para derrotar o Brasil? Eu queria ler porque elas são muito precisas, eu as referi. Ele disse ao jornal o Globo o seguinte, as falas do ministro Alexandre de Moraes foram agressivas e foram um nefasto acontecimento. Depois ele continuou,
e são palavras dele, costume o anfitrião receber com tapete vermelho os convidados, especialmente o dirigente maior do país. O discurso do empossado foi agressivo, em nada contribuindo para o almejado entendimento. Portanto, ele, como uma pessoa que foi do Supremo Tribunal, que orbita nas esferas do poder, ele sabe que havia uma tentativa de entendimento. Ora, esse almejado entendimento, como ele diz, o discurso do Alexandre de Moraes não é para alcançar esse entendimento. Então, com essas palavras, com outras informações que tive de outros lugares, me parece o seguinte, que havia uma esperança, e essa esperança foi chutada, e o que o Alexandre de Moraes fez foi humilhar o presidente da República, e, portanto, não só humilhar o presidente da República, mas todos aqueles que saem às ruas todos os dias. E é, como diz o Carlos, é uma oligarquia podre, uma oligarquia corrupta das ideias, uma oligarquia que se habituou a escravizar o país que está aí. Lembre-se que o senhor Alexandre de Moraes deu apoio ao ato que se realizou no Largo de São Francisco. Um ato claramente pró-Lula. Agora eu pergunto o seguinte, qual é a isenção que tem uma pessoa dessa para comandar um processo eleitoral? Para como disse muito bem o Carlos, em que o sujeito como o Lula vai dar um tapinha no rosto. Sabem o que é dar tapinha do rosto? Leiam algumas coisas aí sobre... Eu prefiro ficar por aqui na explicação, mas leiam e procurem o que é que isso quer dizer. Onde é que estão as reparações às pessoas que foram perseguidas? Nós já estamos vendo, por exemplo, o Daniel Silveira, que foi objeto da graça do presidente, continua a ser humilhado, continua a ser perseguido pela Justiça Eleitoral. Nós temos um sujeito da Justiça Eleitoral do Rio que diz o seguinte, o presidente do TRE do Rio que diz o seguinte, se o sujeito reclamar que a máquina dele deu erro, ele vai preso. O que é isso? O que é isso? Isso é que vai ser um processo eleitoral tranquilo? Um verdadeiro consórcio da mídia militante que todos os dias soltam a mesma coisa. Todos os dias eles têm uma palavra de ordem e eles repetem aquilo que, digamos, a fonte maior os manda repetir. Então, nós temos, às vezes, títulos de matérias iguais e tudo. Bom, é muito curioso ver o que é que o consórcio da mídia diz. O xerife Alexandre de Moraes enquadrou o capitão Bolsonaro. Mas enquadrou o quê? Mas no quê? Por exemplo, a Vera Magalhães diz que ele é o golpista. Mas golpista do quê? Você vê que é uma narrativa que é montada. Mas ele enquadrou no quê? Depois continua. Novo dirigente do TSE operou impressionante demonstração de poder ao reunir o establishment político a seu favor diante do presidente da República. É claro, establishment podre que dominou o país, que foi derrotado nas eleições, que foi, digamos assim, massacrado pacificamente nas manifestações de milhões e milhões de brasileiros, mas para eles o Brasil é aquela salinha. Para eles o Brasil é aquilo. Depois vem o ministro Supremo e diz que o 7 de setembro demonstrará o fascismo presente no Brasil. Ora, por que o consórcio da mídia diz isso? Quer dizer que, então, o xerife Alexandre de Moraes, que não cumpre a Constituição, que prende arbitrariamente, que rasga a legalidade, isso é bonito. Isso é que é democracia.
realmente há algo de profundamente podre que está acontecendo no Brasil. Eu queria acrescentar o seguinte: as pessoas olham um pouco para a sociedade. A mídia está mostrando que o Alexandre de Moraes foi aplaudido de pé, não sei o quê. E esquecem os milhões de pessoas que vão às ruas, mas não é só isso. Olha essa informação aqui. Você sabe que o Alexandre de Moraes frequenta o Clube Pinheiros e é uma espécie de segunda casa dele. No Sport Clube de Pinheiros foi colocado em votação um voto de louvor ao associado Alexandre de Moraes por sua posse como presidente do TSE. Resultado, voto de louvor negado. Agora, isso é muito significativo. E essa gente fica apregoando para o país aquela cerimônia como o establishment político, aquela coisa podre que se acha dona do país, mas o país já não quer saber deles. Vamos só fazer uma reminiscência do que foi a Revolução Sandinista e do que é o poder oriundo dessa revolução, que foi interrompida a um certo momento, mas a Revolução Sandinista foi uma revolução inspirada por Cuba, mas sobretudo alimentada pela esquerda católica latino-americana, pela teologia da libertação latino-americana. Havia vários padres que faziam parte da frente sandinista que governou a Nicarágua. Miguel de Escoto, que era o chanceler da Nicarágua no tempo da Revolução Sandinista. Bom, portanto, ela é uma revolução nascida das sacristias tomadas pela esquerda católica. Essa gente volta ao poder, essa gente se alia, por exemplo, o Ortega se alia, no momento em que ele estava em grandes dificuldades, ele se alia ao Putin, não só politicamente, mas militarmente, se alia ao Putin. Depois, ele faz umas eleições que são uma farsa, em que ele prende vários opositores, e agora ele que é oriundo da esquerda católica, começa a perseguição à Igreja Católica. Ora, aí está a grande farsa, a grande falsidade e a grande falácia dessa gente. Eles se usam do prestígio da Igreja para subir ao poder, eles dão uma doutrina falsa, que é uma doutrina, essa doutrina da teologia da libertação, que é uma espécie de interpretação marxista do Evangelho, e quando eles chegam ao poder, eles fazem isso. Eu ainda estou aqui com uma matéria que foi até o próprio Paulo Eduardo Martins que colocou nas redes sociais, em que há 2 dias atrás, num ato, 2 ou 3 dias atrás, em ato com Lula, professora diz que igrejas fazem parte de máfia. Ora, no fundo, essa gente sabe que a verdadeira doutrina cristã é a que impossibilita a ascensão do comunismo. E, por isso, eles primeiro tentam cooptar o catolicismo, no caso concreto, o catolicismo, como na Nicarágua, e quando há gente que sai fora do script da teologia da libertação, eles passam para a perseguição aberta. E nós estamos tendo uma perseguição feita pelas forças do Foro de São Paulo, na Nicarágua, e que são um prelúdio do que acontecerá, por exemplo, no Brasil, se essa gente tomar o poder. E é isso o que me ocorre dizer agora. Eu só diria uma coisa: uma das grandes falácias da esquerda foi fingir que ela tinha deixado de ser persecutória ao cristianismo. E as pessoas acreditaram nisso. Ela tentou se aproximar, tentou, aspas, dialogar, tentou manipular e depois, no poder, faz essa perseguição. Esse fato que
Carlos acabou de mencionar, das freiras sendo levadas até a fronteira, isso fez-me lembrar, se alguém não conhece, as barbaridades, as atrocidades, as práticas criminosas do regime de Pol Pot no Camboja. Foram assim, foram daí para diante. Então, essa gente está disposta a fazer isso. Agora, queria chamar aqui a atenção para o seguinte. Já viram algum comunicado de protesto veemente da CNBB em relação ao que está acontecendo na Nicarágua, não? Por que a CNBB, que se mete em tantos campos que não é chamada, que vem defender doutrinas duvidosas de direitos humanos, não fala nada agora contra a perseguição da Igreja Católica na Nicarágua? Por quê? Porque são os seus amiguinhos da teologia da libertação que estão fazendo isso? É uma pergunta que nós nos devemos fazer, né? Para aqueles que apregoam as benesses da democracia, para aqueles que dizem que a democracia é o regime ideal, qual é o princípio que rege a democracia representativa? Para falarmos dela aqui. É que o povo é soberano. Então, nós teríamos um regime no qual o povo é soberano, portanto, o povo é quem dirige o destino público. E dirige o destino público através dos seus representantes. Bom, isso é uma explicação muito rápida, uma explicação muito sucinta sobre o que é a democracia representativa. Ora, nós vemos que no Brasil existe uma coisa que é o seguinte, e isso existe muito mais do que em outros países. Tudo é um jogo de cena. Todos os representantes do povo, ou quase todos os representantes do povo, fazem um jogo de cena. E nos bastidores fazem conchavos. E nos bastidores fazem arranjos. E o povo, que seria o soberano, o eleitorado, que seria o soberano da democracia, fica a léguas de saber o que se trata nos bastidores. Qual é a impressão que eu tenho dessa notícia que você acabou de ler? Isso nada mais é, a meu ver, do que uma medida que vem preencher um conchavo de bastidores. Ou seja, há algum conchavo nos bastidores, há algum acerto nos bastidores, talvez para inviabilizar por questões legais a candidatura do Lula, e isso vai ter uma outra consequência, talvez uma outra consequência, por exemplo, também de inviabilizar uma candidatura do Bolsonaro e conduzir as coisas para um outro rumo. É uma impressão que eu tenho. É uma suspeita que eu tenho. Não estou falando de certezas. Ou então, tentar inviabilizar uma candidatura do Lula que as verdadeiras pesquisas sabem que seria derrotado nas urnas de maneira contundente, e então ele não passaria vergonha, porque ele teve apenas a candidatura tirada por uma questão de técnica jurídica. A mim me estranha que isso venha agora só. Então, é o que eu digo, sempre que nós vemos uma medida pública como essa, a pergunta é: essa atitude é uma atitude sincera ou é uma atitude fruto de um acerto de bastidores e que é preciso justificar na frente esse acerto de bastidores? Essa é a impressão que eu tenho. Essa é a dúvida que eu tenho. Essa é a suspeita que eu tenho. Precisamos ver como é que isso vai se desenrolar.
mas eu, muitas vezes, não acredito na sinceridade das atitudes tomadas. Eu acho que eu já fiz o meu comentário e eu vou esperar o que é que sai disso. Mas eu cada vez mais fico impressionado com as movimentações no palco, que nada mais são do que acertos de bastidores. Na semana passada houve rumores que o Lula desistiria. Não sei quem pôs em circulação esses rumores, mas o que é fato é o seguinte: a pior coisa que existiria para o Lula seria uma derrota eleitoral, porque a mitologia em torno dele cairia. Enquanto que se ele saísse sem disputar a eleição, ficaria a aura do homem que tinha 171% das eleições, 171% das intenções de voto, mas não pôde concorrer e por isso é que não venceu as eleições. Entende? Isso é a história que vai passar para o futuro. O 171% é uma ironia, claro. Com o artigo do Código Penal, né? Mas é o que nós ouvimos todos os dias. Cada dia ele cresce mais, cada dia há mais intenções de votos no Lula. E todo mundo sabe que isso não é verdade. Todo mundo sabe que isso é falso. Bom, vejam que já em alguns lugares na mídia militante começam a dizer, bem, não se pode acreditar muito nas pesquisas, porque não é bem a realidade, etc. E o que poderia acontecer é isso. Como se diz em Portugal, o Lula sairia pela porta do cavalo e nós teríamos, assim, o mito Lula mantido e ele não passaria pela humilhação de ser derrotado eleitoralmente. Começou a campanha e já começou a perseguição judicial em cima de candidatos conservadores. Já começou uma perseguição a empresários que se opõem a tudo que está acontecendo no Brasil. Não sei se você viu, um militante de redação entrou num grupo de empresários e começou a difundir as conversas dos empresários. E o senhor Randolfo Rodrigues, ou seja, tudo um esquema combinado, já pediu ao STF a prisão desses empresários. Alguém acredita que nós vamos ter uma eleição, uma campanha eleitoral digna desse nome, com a isenção que é preciso? Isso, esqueçam. A outra notícia é que uma juíza acabou, ou ontem ou anteontem, colocou um dos principais chefes do tráfico em prisão domiciliar. O Brasil é um país à deriva. Eu procurei aqui, enquanto vocês falavam, eu procurei aqui, mas não consegui encontrar. Estava procurando no Twitter em vários perfis, mas não consegui encontrar uma frase que eu li e que eu achei muito interessante, que é de um autor famoso que diz o seguinte: a mentira é o princípio da tirania. E nós estamos vivendo uma realidade mentirosa. Nós estamos vivendo uma realidade em que há inversão do sentido das palavras e do sentido da realidade. E isso realmente é preocupante, sinceramente preocupante. E a pior coisa que nós podemos é acreditar que o ambiente da mentira institucional é um ambiente válido e chamar isso de democracia.